Bom, pessoal, nós vamos começar essa penúltima aula. Acabou sendo um curso mais de apresentação, porque não dá tempo da gente aprofundar muito, né? Vamos falar da mesoestrutura. Eu ia falar de aparelho de apoio, mas eu inverti, porque o aparelho de apoio ainda está ruim, não sai a norma, está demorando para sair. Tem uma parte que está mais ou menos razoável lá na norma de pré-fabricado, mas é muito visando o aparelho de apoio sem fretagem. Então, eu vou falar, nós vamos fazer os cálculos partindo do conhecimento das dimensões do aparelho de apoio, e na última aula a gente fala alguma coisa de dimensionamento, e aí fala de pilares e fundação, ok? Hoje nós já vamos antecipar alguma coisa. Então, vamos lá. As ações que provocam esforços nos pilares e fundações... Professor, não está aparecendo na tela. Não está? Ué? Eu tinha compartilhado. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Estranho. Apresentar agora. A tela inteira. Aqui. Compartilhar. Apareceu agora? Agora está indo. Tá, agora está indo e provavelmente vai aparecer. Apareceu, professor. Não, eu sei que está aparecendo, agora eu tenho que achar a minha aqui. Tá. Isso. Pronto. Bom, esse módulo, então, tem um material antigo meu, que ainda eu vi que tem uns desenhos que eu já refiz e não coloquei, e tem algumas coisas do Faria, e tem do Iberê também. O Iberê, ele é professor lá da Faculdade de Santos, mas ele trabalha como coordenador de um escritório multinacional, de uma multinacional em São Paulo, que só calcula pontes. É um escritório de uma empresa espanhola. Muito bem, vamos lá. Então, as ações que a gente vai ver hoje são as que provocam esforços nos pilares e fundações, além das que nós já vimos, as verticais, né, que também provocam esforços nos pilares, na fundação, mas a gente já sabe como fazer, é só transferir para os aparelhos de apoio, para o pilar e depois para a fundação propriamente dita. Bom, alguns, então, nós vamos ver que tem vários esforços, né? Tem a frenagem e aceleração, ou aceleração, né? Que são dados pela norma de trem tipo, né? Aquela de 2013, me parece, é 2013 ou 2003? É 2003, né? A última que tem. A força centrífuga também é dada lá, que tem a ver com a carga móvel, né? Depois tem o empuxo de terra. Esse empuxo de terra é praticamente a questão estática da Terra, falando sobre a questão estática dela. Depois tem a ação do vento, tá certo? Essa ação do vento ainda está ruim, porque não sai a norma do vento, né? Mas a gente vai ver como trabalhar com ela. A ação da água, também nesse caso é ação estática só, quando ela está parada, ou eventualmente quando ela é contida por um elemento da ponte, ou quando ela está na terra propriamente dita, fazendo com que o empuxo da terra seja diferente. E tem a água em movimento também, que é uma ação que, nossa, ficaram uns 2 meses lá na norma discutindo, e eu acho até que tem um pouquinho de mais coisa. Eu passei para vocês uma versão da norma, acho que é quase a última, e tem muita coisa para pouco valor. Eu achei o valor muito baixo, eu fiz uma simulação,
Está muito pequeno esses valores, mas, enfim, está aí como que se tem a consideração. A ação da água com balseiros, né? Isso aqui, nossa, não sei se o secretário da norma, que é justamente aquele professor que aparece ali no começo, o nome dele, o Iberê, se ele teve algum problema com isso em pontes lá no norte do país. No norte do país, obviamente, eles usam, ainda tem floresta, né? Tem alguma floresta, eles usam os rios para transportar madeira. Então, quando vem enxurrada, vem pedaços de árvores realmente, né? E esses pedaços de árvores, quando ficam presos no pilares, eles dão. É como se formasse quase que uma barragem, uma obstrução. Então, isso foi colocado em norma, foi pesquisada. Nossa, também isso aí rendeu uns 2, 3 meses de discussão. Na verdade, não é 2, 3 meses, porque é uma reunião por mês a norma, né? Mas não saía esse assunto, ia, voltava. Eu falava, caramba, haja balseiro, né? E até a escolha do nome de balseiro foi uma discussão grande, né? Depois eu vou mostrar o desenho, vocês vão ver o que é. Águas do mar, né, que não tinha na norma, exatamente porque aquela passarela Timaya teve problema, né? O pessoal acabou colocando. Eu acho que até já falei aqui. A variação de temperatura, que já tinha, eles retornaram com um modelinho de cálculo que existia numa norma antiga de pontes, eles retornaram, eu acabei não colocando aqui, mas a variação é tão pequena, eu não sei se vale a pena, acho que é só para obra muito grande, que é a variação não linear de temperatura ao longo do elemento. A gente geralmente calcula com variação linear, o F2, por exemplo, calcula com variação linear, o TQS, o EBERIC. Eu acredito que os outros programas mais sofisticados, o STRAP, provavelmente, o SAP, com certeza, né? Esses outros programas de análise, eles podem fazer variações distintas, e aí tem modelos para fazer isso. Não é tão complicado, mas tem que fazer uma integralzinha ao longo da seção transversal. Depois tem fluência e retração do concreto. Esses dois valores são desprezados quando a ponte é de concreto armado. Quando é de protendida, a gente pode considerar, e existe uma maneira que a gente fazia há muito tempo atrás, né? Pode ser feita hoje, embora hoje a gente pode fazer melhor, né? E, obviamente, também usando o programa, mas uma maneira é você pegar e calcular, avaliar o deslocamento, deformação causada pela fluência e retração, e colocar com uma variação de temperatura. Então, em vez de você calcular com aquela temperatura prevista em norma, você soma. Lembrando que, quando a temperatura diminui, né, aí ela concorre com a fluência e com a retração, porque tanto a fluência como a retração vão causar deformações de encurtamento, né? E a temperatura ela causa os dois tipos, né? O aumento da dimensão e a diminuição. Mas, obviamente, que o aumento, se tiver fluência e retração, não vai ser o mais desfavorável. Depois disso, tem um empuxo de terra provocado por cargas móveis, né? Ou seja, na verdade, o efeito das cargas, o veículo, aquela carga distribuída, entrando na ponte, só de um lado, ela provoca um ensoço que normalmente é considerado por ser simples, né? Nem sempre é tão grande, mas como é simples, dificilmente você deixa de calcular. Então, vocês estão vendo que são, acho que 11, né? 2, 4, 6, 8, 10, 11, fora as cargas verticais, que nós já falamos, né? Bom, tem dois tipos, então, as que estão na norma de... agora eu corrigi, de vocês deve estar ainda errado, já pus 2021, né? A norma de ponte já é de 2021, e essa norma aqui ainda é de ações, ela é de 2003, se me falha a memória. Muito bem.
Então, a maioria dessas ações, né, e depois a gente vai fazer uma restrição aqui, mas a maioria dessas ações acontece na superestrutura. E por isso, acho que lá no começo eu falei, mas falei bem depressa, das ações, né? E agora a gente vai ter que calculá-las até, pelo menos até a última aula, tem que fazer pelo menos uma avaliação dos valores, né? Mas essas ações, a maioria delas acontece na superestrutura. Só que, por incrível que pareça, elas não têm, os sócios horizontais e transversais, devido a essas ações, eles não têm muita influência na parte de cima da estrutura, porque a estrutura geralmente é rígida, né? Existem algumas situações que ela não é rígida, mas seriam situações tão fora do comum que a gente nem vai comentar aqui, né? Assim como um prédio, né? Imagina um prédio que tem uma laje que não possa ser considerada como um diafragma rígido. Em pré-fabricado, se você não fizer a capa da laje alveolar, em algumas situações, e se você não fizer umas ligações específicas, em algumas situações você não vai ter um diafragma rígido. Mas também são situações extremas, e tem jeito de calcular? Tem, só que é mais complexo, é mais complicado. Geralmente, 90 e tantos por cento das obras, a superestrutura, vigas, lajes, são diafragmas rígidos, né? Então, se comporta como um elemento rígido que ou translada ou gira, mas sempre como um corpo rígido, né? Bom, também tem ações, né? Aí a exceção que a gente vai fazer, tem ações que atuam diretamente nos pilares, né? Empuxo de terra, o empuxo da água, principalmente, da movimentação da água, vai ocorrer no pilar. E aí a gente precisa analisar o pilar para ver quanto que vai para a fundação. Aí não tem a ver com a superestrutura em princípio, porque, na verdade, como você faz a ligação do pilar com a superestrutura, eventualmente pode haver uma redistribuição do esforço. E aí vem, obviamente, a anotação dizendo que é importante a gente estabelecer quais são as extremidades do pilar, né? Quais são as ligações do pilar com a superestrutura e com a fundação, propriamente dito, ou os consolos, se fosse o caso, né? Lá em cima, em geral, as pontes usuais, mais simples, né? Elas têm aparelhos de apoio. Então, depende do aparelho de apoio, nós vamos ter a ligação, em geral, uma ligação semirrígida, como aquelas que o Marcelo gosta, né? É uma mola, em geral é uma mola, né? Para rotação, muitas vezes a gente pode considerar livre, mas para deslocamentos, em geral, é uma mola. Mas pode ser também livre, pode ser teflon, nós vamos falar depois no teflon, né? Enfim, tem que avaliar qual vai ser a ligação. Em geral, é mola com rotação livre, e o neoprene é uma coisa que não deixa deformar totalmente, mas também não impede. E existem situações para os viadutos mais altos, né, que os pilares são muito altos, né, que vale a pena você prender a estrutura, né, prender o pilar na estrutura, ou vice-versa, né, fazer um apoio monolítico para diminuir os esbeltez do pilar. Também em outras situações, como é o caso de balanços sucessivos, possivelmente também, possivelmente não, com certeza nas pontes estaiadas, você tem essa ligação rígida, porque durante a montagem há uma defasagem de momentos que precisa o pilar absorver, né? Senão aquilo gira e cai, tá certo? Bom, de uma maneira geral, você tem um aparelho de apoio na cabeça do pilar, né? E aí precisa ver como fazer a verificação dele. Acho que na última coleção de slides a gente tem lá uma dica quando é neoprene. E a interação solo-estrutura ou simplesmente engastar, né? A tendência é que tenha que considerar interação solo-estrutura. Até porque a norma de fundações ela tem 3 situações que ela prescreve a consideração de interação fundações solos e, portanto, estrutura e solos, né?
prédios de uma certa altura, não lembro se 20 ou 30 andares, prédios esbeltos em que eles dão uma relação de altura contra largura, acima de 4, se não me falha a memória, e depois situações em que tem ações verticais de uma certa magnitude, que provavelmente pontes se enquadram nessa terceira situação. Então, tem 3 situações que eu não lembro de cabeça, devia ter anotado aí, né? Que é a nova norma de 2019, final de 2019, começo de 2020, de fundações estabelecem a ligação semirrígida. Na norma de concreto, não foi votado isso, ou seja, deixou-se por conta, não se colocou quando considerar a interação solo-estrutura, deixa-se por conta do engenheiro. Na norma de pontes, eu não me lembro, mas acho que não foi também colocada nenhuma restrição a isso. Mas, na verdade, os órgãos que é preciso lembrar, eu esqueci de falar isso lá no começo, acho que eu falei, que toda ponte, quando é feita, e geralmente 80% das pontes é feito por esses órgãos maiores, DR, DERSA, DENIT, né? É preciso apresentar um memorial de cálculo. E nesse memorial de cálculo, obviamente, há um certo grau de cobrança, e eu tenho quase certeza que eles vão exigir a interação solo-estrutura. Dificilmente você vai conseguir fazer uma solução com engastado ali no nível da fundação. O grande problema é como fazer essa interação solo-estrutura, né? Mas, enfim, vamos avançar. Aqui tem um slide do Iberê, né? Ele não diz aí qual é o programa, mas pode ser o STRAP, mas é um programa, eu acho que é mais sofisticado que o STRAP, ele está fazendo 3D aqui, com elemento finito. Aqui é uma travessa de apoios de vigas, né? Tem viga para frente e para trás aí do desenho, né? Você tem uma travessa suportando vigas, provavelmente pré-fabricadas, né? Para formar depois. Eu acho que tem um outro desenho que é o complemento desse. Esse daí, na verdade, é um esquema estrutural com elementos finitos aí de superfície, né? Eu acho que são elementos finitos de superfície. Não sei qual é o programa, ele não colocou aí qual é o programa, mas vocês estão vendo a travessa de apoio das vigas, depois vocês estão vendo os pilares, e os pilares nascem do que seria a fundação, que seriam tubulões, mas hoje quase ninguém mais faz tubulão. O tubulão com ar comprimido já está praticamente proibido, e o céu aberto já também não compensa mais. Existem muitas exigências de segurança, e o custo acaba ficando, e o tempo que se leva para fazer é muito grande, e está se usando equipamentos hoje para fazer os estacões, né? São as estacas de grandes dimensões, mesmo com água, né? Aí você faz com lama ou betonítica, não é betonítica, são outros nomes, né? Mas é como se fosse areia movediça, né? Que depois faz uma concretagem submersa. Bom, aí nessa parte mais azul, né? A parte azul aí, você vai ter molas, justamente para fazer, tem molas horizontais, aqui como são circulares os elementos, as molas ficam em todas as direções, inclusive aqui tem uma tabelinha com o SPT, né? E os coeficientes de mola aqui, ó, calculados, né? Conforme o coeficiente de atrito interno e o coeficiente de coesão, né? E aí você pode pôr essas molas aqui horizontais e aqui embaixo ele põe uma mola vertical, tá certo? Ele tem uma mola vertical, que deve ser essa última aqui, ó, essa mola vertical aqui, tá certo? E aqui os parâmetros do solo que eles usaram para calcular as molas desse esse pilar P2 aqui, deve ser o pilar P2 que ele está chamando aí. Okay? Então, é normal fazer isso. E deixa eu avançar que eu vou falar mais coisas sobre isso daqui. Bom,
Então, os isósceles transversais, os isósceles que nós estamos falando, tirando o vento, basicamente, tirando o vento e a água, eles são longitudinais, né? Os transversais seriam aqueles devido ao vento, o vento, a água e alguma coisa, por exemplo, que vai aparecer daqui a pouco aí, a força centrífuga do carro, né? Também é a mesma coisa que os sociolongitudinais, você vai considerar o tabuleiro rígido, é semelhante a você calcular uma laje não, uma viga mesmo, né, aplicada sobre apoios elásticos. É como se fizesse isso, tá certo? Aqui ele colocou que tem que ter atenção quando chega próximo ao final e o começo da ponte, porque você tem geralmente um elemento conectado ao solo, isso confere uma rigidez maior. Aí tem que pôr uma bola lá ou levar em conta isso. Os tabuleiros com junta de dilatação, que era o caso lá, né, que é bastante comum hoje, porque se faz todas as vigas pré-fabricadas, existe, eu acabei não trazendo para vocês, mas tem no escopo lá da norma, a possibilidade de, depois que você fizer as vigas simplesmente apoiadas, você fazer uma continuidade. Eu achei, nossa, o cálculo do jeito que eles falaram, é super complexo lá, dá um trabalhão fazer a ligação das lajes lá. A vantagem é que você não vai ter o problema que uma junta de dilatação sempre dá. Mas, enfim, se tiver a junta de dilatação, você tem que trabalhar com os aparelhos de apoio como se fosse uma associação de molas. Eu calculei só uma vez isso daí, mas eu acho que nem eu, na verdade, eu não calculei, eu só participei do projeto. Mas tem uma maneira de calcular, a gente na época fazia com processo de cross. Hoje acho que dá para fazer com um processo mais simples, né, com um programa de computador. Mas já fica mais complicado resolver, realmente. As forças aplicadas no pilar, aí ele está falando aqui em considerar o engaste na base, elástico no topo. Aqui é a aula, né? Eu duvido que ele faça isso no escritório. É porque ele mostrou lá atrás que ele usou elemento finito, né? E aqui ele está mostrando, ele citou esses dois programas aqui, eu coloquei o terceiro, o STRAP, até porque depois eu vou mostrar para vocês um pedacinho lá do manual do STRAP, e aqui você tem um 3D aqui de elemento finito, possivelmente são elementos planos, ainda não são tridimensionais, né? Uma seção celular, apoiada aí em 4 pilares, né? Com vãos diferentes, inclusive, né? Não é simétrica, aparentemente, né? Pode estar fora de coisa. Aqui está com elementos superficiais, mas aqui já está com barras, né? O grande problema é colocar as molas aqui, porque fazer na mão isso aqui não é fácil, né? O Marcelo tenta ensinar para todo mundo isso, todo mundo acha complicado, né? Mas também fazendo um programa de computador, essa ligação aqui é difícil, não é fácil também. Fazer aqui embaixo é fácil, aqui embaixo é tranquilo, isso aí dá para fazer tranquilamente num programa de barra, né? Então, o F2 tem essas molas aqui também, ele consegue. Colocar mola entre um elemento e outro já é complicado em análise estrutural, mesmo com barra. Então, ele fala aqui do programa CCI Bridge. Esse programa, na verdade, era um programa do SAP, né? Estava incorporado ao SAP, deve ter sido mestrado, um doutorado feito. O SAP nasceu de um doutorado também, o sobrenome do cara é William, né? O cara que é detentor lá, que fundou a empresa que pelo menos fez a primeira versão do SAP, e ele, acho que era professor universitário, e ele orientava um monte de alunos e ia aproveitando para crescer o programa e resolveu abrir uma empresa de software. E eu acho que ele já deve ter falecido, porque isso já faz muito tempo, né? Se não faleceu, ele está bem velho. E eles foram aumentando o programa, deve ter sido já vendido, e numa dessas oportunidades,
trocas de mãos, né? A parte do CSI, que é uma parte específica de pontes, ele faz o tabuleiro, se não me engano, ele faz o tabuleiro com superfície de placa, né, em elementos finitos, e faz as vigas em barras, faz essa ligação, e ele faz isso de forma automática, muito rápida, né? E isso daí vinha junto com o SAP. Aí eles tiraram e venderam para outra empresa. A empresa tem uma empresa que vende isso aí como produto à parte e designou por CSI. Acho que essa empresa, CSI, né, que coincide com o nome lá do filme, né, do filme que tem na televisão, passa na televisão paga, né, que não tem nada a ver com isso, né, Bridge, né, mas é um programa até que é relativamente simples. Eu não sei se ele fez isso aqui, não sei se ele faz isso. A versão anterior fazia só o tabuleiro. O Midas ou Maidas, né, não sei, civil, nem sabia que tinha outro que não fosse civil, né? Esse Maidas eu não tive a oportunidade de mexer nele, eu só vi, esse aqui também eu vi o aluno mexendo, mas eu também não mexi. Quer dizer, mas vi, o aluno mexeu, pegou os valores, nós analisamos, né? Esse Maidas aqui eu só vi um aluno, eu acho que eu comentei com vocês, um aluno numa aula minha, cara de Blumenau, estava com o Maidas, ele falou assim, tem o Maidas aqui, e me mostrou um cabo, aí até perguntei se o Maidas tinha lançado o cabo, ele falou, não, o cabo fui eu que lancei, eu falei, puxa vida. Aí perguntei quanto custava, ele falou que, eu vou chutar o número, se eu já falei outro número, vocês me desculpem, mas a ordem de grandeza que importa, é de US$ 65.000 ou US$ 70.000, eles compraram na Bolívia. Eu falei, puxa, mas esse programa não é seu, né? Isso é da sua empresa. Né? Ele falou, mas tem tanta hora para calcular? Tinha 50 ou 60 pontos para calcular. Tinha um número grande também não vou lembrar quanto que é, né? Mas para da OS, para calcular, os caras ganharam lá a concessão, iam fazer. O Strap, ele consegue fazer também o tabuleiro com um elemento finito, e eu acho que ele consegue acoplar viga. E ele faz a envoltória. Depois eu vou mostrar para vocês, ele faz a envoltória, e, portanto, apesar dele ser perto dos outros, principalmente desse aqui, ser bastante simples, né? Esse daqui, o Midas, o pessoal diz que é muito bom para fazer ponte estaiada, né? E no caso da ponte estaiada, ele faz praticamente todos os cálculos, né? Você vai lançando, ele vai fazendo por etapa, vai calculando os deslocamentos, vai fazendo todas as análises, e eu acho que faz análise, inclusive, de vento e faz análise dinâmica também. Por isso que o programa começa a ficar caro, né? Bom, esses programas, tem outros, né, obviamente. Esses programas de análise, né, são usados em pontes. Então, aqui, se você usar um programa mesmo de superfície, né, com elementos de superfície, esses elementos não devem ser tridimensionais. Se for tridimensional, é uma loucura, né? Quantidade de tempo, de memória que precisaria para fazer. Eu acho que ainda não tem programa que consiga fazer. Não é programa, não tem computador que consiga fazer. O programa consegue. Quem não consegue é o computador. O computador não consegue dar conta de resolver os milhões de equações que aparecem. Então, recentemente, o Hudson, que é um dos professores do curso lá, de especialização, que trabalhou na EJET, na EGT, na verdade, a EJET é outra. Na EGT, a EJET também é de projeto de pontes, mas é uma empresa menor. Ele trabalhou na EGT durante muito tempo, aprendeu, aí foi lá para Teresina, já calculou 4 pontes entre o rio Poti. Teresina fica entre 2 rios, Poti e Parnaíba. Tem Teresina e tem uma cidade do lado que agora me faltou o nome, que já está no Maranhão. Né? A divisa do Maranhão, Teresina é ali, um desses rios, acho que no Parnaíba. Né? Enfim, ele estava dizendo, ele se carta bastante, né, com os alunos. Eu assisto muitas aulas dele agora nesse tempo de pandemia, e ele falando que quando ele tinha que fazer elementos finitos, ele mandava para um colega dele, trabalhou na EGT, que agora... Esse pessoal todo trabalha como profissional liberal. Esse é um dos grandes problemas
Você, para trabalhar como engenheiro de estrutura, dificilmente você vai. Ou você tem seu escritório, ou você vai ter que trabalhar como liberal, vai ter direito a férias, essas coisas todas, né? O pessoal não paga. É como se fosse, como se nós estivéssemos nos Estados Unidos recebendo em reais, né? Nos Estados Unidos não tem nenhuma lei de garantia trabalhista, mas o salário é alto, né? Aqui o salário é baixo e agora o pessoal trabalha como, geralmente trabalha como profissional liberal, né? Então tem um cara lá que se especializou em só fazer essa modelagem, que a gente chama de modelagem, né? E ele leva às vezes um dia, dois, às vezes até, talvez até uma semana, né? Mas deve levar 1 ou 2 dias para fazer isso daí, né? E faz muito bem feito, né? E aí o cara encomenda para ele, paga o que ele pede, né? E aí ele vai rodando as diversas situações e vai construindo as memórias de cálculo, né? Fazendo toda. Porque você, para montar isso daqui, demora muito. Montar certo, né? Montar de forma que depois funcione. O elemento finito tem isso. É muito bonito, é muito bacana, mas para errar, para dar problema, é fácil, né? Vocês imaginem quanto detalhe tem aqui, né? E as vinculações são muito difíceis de serem feitas. Toda vez que você mistura com alguma coisa, né? Esses aqui possivelmente, provavelmente, não têm barra de aço, né? Então são elementos de análise mesmo, que você não considera armadura, não considera fissuração, né? Eventualmente depois ele pode fazer um cálculo médio, porque ele não vai ter armadura, né? Para considerar a fissuração. Não são programas que consigam chegar nesse nível. Programas que chegam ao nível de colocar armadura, eles fazem peças muito pequenas, não conseguem fazer estruturas desse tamanho. Muito bem, vamos para frente. Bom, vamos falar agora de todos esses esforços. São 11, eu vou colocando aqui e vou tipo ticando, né? Tá lá, frenagem ou aceleração. Antigamente eles falavam qual era a frenagem, qual era a aceleração. Mas como não tem mais importância, eu tenho a impressão que a aceleração é a mais favorável. Mas eles têm dois valores aqui. Eles consideram 5% da carga uniformemente distribuída, aquela 5 quilonewtons por metro quadrado, isso desde o tempo que eu tinha idade de vocês, né? Vezes a área do topuleiro, ou então 30% da carga total, que dá 135 kilonewtons, né? 0,3 vezes 450, daria 135, que foi o maior dos dois. Então, para obras menores, esse valor é mais importante, né? Na hora que o veículo vai acelerar, possivelmente, né? Vai dar um valor grande. Aqui, na hora que todos os veículos pararem, brecarem, deve ser isso, eu não lembro mais qualquer um, qualquer outro, é que dá uma situação. Essa é uma ponte mais extensa, ou de área maior, de superfície maior. Mas na norma está assim, ó. Na norma eles colocaram dessa maneira, agora, né? Faria colocou, a primeira vez que o Faria colocou, eu falei, nossa, mudou isso aí? Fui olhar lá e está assim. Mas antigamente era desse jeito aqui, mas está na mesma. Se depois leem com calma, vocês vão ver que é a mesma coisa que está lá em cima. Você calcula um e se fosse o outro, esse valor vai ser aplicado na superfície do asfalto, né? E depois você vai ter que transmitir isso através da superestrutura para o aparelho de apoio, pilar e para a fundação. Muito bem, esse foi simples, né? 2 continhas só, né? Uma conta, na verdade. Vamos para a força centrífuga. A força centrífuga, então, no caso que a ponte for inclinada, nós temos uma força centrífuga a ser considerada, e aí vai se somar o vento e a água, né? Se for o caso, né? Se tiver água, né? E ela é dada da seguinte maneira: você vai pegar e multiplicar por 2,4 a carga P, né, do veículo em quilonewton, com um raio menor que 200 metros. Ou então 480 sobre R vezes P para raios entre 200 e 1500, tá certo? E, finalmente, para raios maior que 1500, você pode considerar zero, ok?
Então, esse valor é um valor constante que eles colocaram em função da carga do veículo tipo. Vamos ver agora o empuxo de terra. Vocês veem que a determinação da força não é difícil. A ideia é essa, não é complicar a determinação, é pegar um valor limite que seja razoável, né? O empuxo da terra, esse daqui ficou também em discussão há muito tempo lá na norma. Eu pus aí 2003, mas já é 2021 isso daí, né? Aí tem todo aquele blá blá blá. Tinham dois geotécnicos que fizeram um texto complexo pra caramba. O pessoal acabou reduzindo e voltou ao que era antes. O de terra está determinado de acordo com os princípios da mecânica do solo, função da natureza, se ativo, passivo, repouso, as características do solo, o nível d'água, aí que entra o nível d'água estático, né? Como simplificação, pode ser suposto que o solo. Aí, depois de tudo isso, né, eles vão falar que não haja atrito entre o solo e terreno. E depois mais. Eles vão falar que o peso específico é 18 kN por metro cúbico e o φ é igual a 30. Não tinha isso daqui. Era um texto super complexo. Aí os caras, o Geotec pararam de ir na reunião, eles tiraram tudo e colocaram isso daqui. Ou seja, foi muita confusão para pouco resultado. Bom, aí fala alguma coisa de impostos ativos, de repouso, deve ser considerada na situação mais favorável. A do passivo só poderá ser levada em conta quando os deslocamentos relativos à sua plena mobilização não prejudicar o desempenho da estrutura. Ou seja, não pode dar muita deformação, senão você vai ferrar com a fundação, né? Ou até a parede de apoio, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E tem que ter lá o solo também a todo momento para dar um empuxo passivo. Normalmente não se considera um empuxo passivo, né? Só lá no tubulão, que ele é calculado. Acho que nem nele, porque acaba sendo ativo de um lado e do outro. Quando a superestrutura funciona como arrimo dos aterros de acesso, a ação do empuxo de terra tem que ser considerado unilateralmente. No exemplo, acho que nós não vamos fazer isso aqui. A gente não fazia isso na prática. Isso acho que foi novidade na norma. A gente colocava uma nota que o aterro tinha que ser feito junto. Pensa numa ponte reta. É ruim isso aqui não ter desenho, né? A gente geralmente desenha com o mouse aqui. Mas pensa numa ponte reta. Se você tiver um empuxo de um lado e um empuxo do outro, eles vão se anular, né? Empuxo de terra na cortina. Se for curva, que vem em seguida, eles não se anulam, eles formam um esforço transversal, né? Então tem que ser considerado, é o que eu falo em seguida. Mas aqui tem um problema, né? Os empuxos, a terra teria que ser colocada simultaneamente. E isso não é muito comum, o cara acaba fazendo de um lado e fazendo do outro. Então, a norma pede para você calcular de um lado, e é como se fosse vento, né? Tem de um lado para da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas é um exagero, né? Porque é só, assim, se for considerar, o certo é considerar aquele coeficiente que é coeficiente de quando você executa uma obra, né? É um coeficiente menor que 1,4, que é transitório, né? Então não tem lógica pegar isso aqui e multiplicar por 1,4, por exemplo. Mas, enfim, a gente normalmente matava isso daqui quando a ponte era reta. E aqui tem um exemplo para mostrar, né? Que às vezes nem vai para a superestrutura. Um empuxo vai para a situação de pontes que a gente faz hoje, com vigas simplesmente apoiada, e apoiada aqui no neoprene, né? O que se faz é fazer uma cortina atrelada à própria travessa. Então, aqui ele está chamando a atenção que esse terreno aqui vai ser um pouco diferente, né? Aí ele está até dizendo como é que tem que fazer a compactação. Esse terreno é colocado aqui a gente vai ter a cortina para segurar o aterro, né? E aqui é a laje de aproximação e transição, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, né? Então, esse empuxo aqui viria direto para esse pilar aqui, né? Poderia ir um pouco lá para a superestrutura, enfim, vai depender. Vocês vão ver que tem um neoprene aqui na vertical também,
para, de certa maneira, não fazer com que isso aqui trabalhe em balanço. Tem uma série de detalhes que vão aparecer depois. Tá? Essa é a laje de aproximação, essa seria uma cortina e aqui teria um empuxo de terra. Só que, em vez de ele ir lá para cima, ele talvez fosse melhor, mais desfavorável, considerar vindo aqui para esse pilar. Esse pilar também vai estar submetido a essa terra aqui. Ó. Daqui a pouquinho nós vamos falar. Essa terra ela só existe na hora que eu venho fazendo a estrada aqui pelo lado esquerdo, né, o acesso da estrada, da via de comunicação. Aí essa terra bate aqui e provoca empuxo. A gente considera um empuxo ativo desse lado aqui. E em vez de colocar, por exemplo, isso aqui é um diâmetro D, a gente faz 3 vezes D. Considera que aqui para trás é mobilizado um terreno maior. Vai aparecer isso mais para frente. Obviamente que tem que fazer também as condições de estabilidade global. Aí tem que fazer a verificação. Eu tinha arranjado um programa muito bom disso. O cara me passou, mas eu acho que eu perdi. Era um programa que você ia pondo os tirantes, fazia uma cortina tirantada, sem nem saber como é que faz, só apertando o botão e ele ia dizendo quando que passava e quando não passava. Bom, mas isso aqui você tem que fazer a verificação toda vez que chegar uma ponte aqui, você tem que ver também a estabilidade do talude, né? Normalmente o geotécnico faz isso, mas é preciso ver também a estabilidade do conjunto como um todo, né? E não só a ação que a Terra dá. Aqui os empuxos característicos, isso aqui é da aula de Murdiarrim que a gente dá, né? Vocês já conhecem tudo, né? O KA, KP, e nem sempre eles são assim, são curvos, né? Tem hora que é melhor colocar uniforme, mas enfim, a gente acaba fazendo triangular, né? Então tá aí, normalmente a gente trabalha com esse empuxo, mas em algumas situações pode ser que esse aqui seja mais favorável, em repouso, né? E tomar cuidado com esse daqui, se ele vai acontecer. É isso que ele estava falando. Se esse aqui para acontecer precisa de uma deformação muito grande, você tem que tomar cuidado, é preferível desprezar o efeito disso e não considerar essa deformação e tentar evitar que ela exista. Bom, então acabou lá a Terra como estática. Vamos para a ação do vento. A ação do vento, na verdade, não tem novidade para vocês. Vocês são um craque em vento. Né? A novidade que terá é quando sair a nova norma. E está demorando para sair. A única novidade que tem na redação da norma, não sei se é novidade, se tinha na outra redação, nem lembro mais, eu achava até que deveria ser maior, né? Mas eles consideram uma altura de 2 metros acima da ponte para uma rodovia. Para ferrovia, 4 metros, embora não tenha norma ferroviária, não existe mais, ela foi tirada pela BNT, né? Enfim, mas é em torno de 4 para você ter uma ordem de grandeza, né? E nas passarelas consideram 1,70 m. Depois vocês dão uma lida lá na norma que eu mandei para vocês, que eles andaram mexendo no acesso. Eu, sinceramente, no dia que eles estavam discutindo isso, eu falei, puta, eles falaram que dá uma diferença bastante grande, principalmente em passarela, né? Principalmente no acesso da passarela. Então, não sei qual mudança que eles pediram para fazer, deve ter sido feita uma mudança nos acessos. Não sei se é para pegar uma superposição de áreas, enfim, tem que olhar lá se tem algum item específico disso. Eu lembro que o pessoal ficou muito tempo nisso, aí falava, outro dizia que não podia, outro falava que podia. Bom, o vento é calculado da maneira como vocês aprenderam a calcular, né? Seja em prédio, seja em barracão. Esse começo é igual. Depois tem uma distinção grande que, no caso das pontes, são parecidas com os prédios. No caso dos barracões, é totalmente diferente. Cada um para si, Deus para todos, né? E o problema todo é a laje. É a laje do prédio e é a laje da ponte com as vigas, que é um diafragma rígido, né? Então, tem lá o vento característico, é o vento básico, vezes aqueles valores, S1, S2, S3, que dependem da natureza do entorno, né? Dependem também da finalidade. No caso de pontes, eu colocaria aquele valor maior, né? Porque uma ponte, se ela cair,
né, durante uma tempestade é um problema sério, né? Acho eu, né? Então eu colocaria S3 sempre o valor maior. E o S2 é um valor lá que depende do fator de rajada e altura, né? Esse aqui também dá para calcular, né? E o S1 depende da superfície, né? Se você tem, se a ponte está num lugar que ela pode ser lambida, se ela está no fundo de vale, se está em cima, enfim, tem tudo isso vocês sabem calcular. Vocês já viram como é que faz isso. E esse vento básico depende, obviamente, dessa planta aqui que vai mudar, que dá os níveis de as velocidades de vento, né? Vocês veem aqui uma área imensa aqui com o mesmo vento. Agora que a gente tem bastante aeroportos, é bem provável que isso melhore, né? Porque isso daqui é de 80 e pouco, né? Antes de 80 e pouco não tinha norma de vento, a gente calculava, eu calculei sem ter norma de vento. Você imagina o que era calcular um prédio sem ter norma de vento. A gente chutava um valor lá e tchau e benção. Agora a gente continua chutando, chutando assim, né? A gente continua usando melhor o vento, né? Mas ainda com muita deficiência. Eu acredito que com a construção desses aeroportos, o funcionamento desses aeroportos, das estações meteorológicas, esse mapa vai mudar bastante. Vocês vejam que aqui na região sul e sudeste tem mais linhas e tem ventos mais fortes realmente, né? Parece que é real isso. Lembrar sempre que o vento que a gente calcula é um vento de tempestade, não é aquele vento que você sente todo dia, né? Então, aqui nas cidades litorâneas do Nordeste, você tem todo dia ventando, Recife venta muito, né? Fortaleza também venta bastante. Quase todas as cidades aqui desse pedacinho do Brasil aqui são muito bonitas, as praias muito bacanas, né? E venta muito, né? O que dá para você suportar 30, 40 graus, a umidade é relativamente alta, mas com vento você não percebe. Aqui a umidade é grande, mas no Amazonas, mas não tem vento, então fica um inferno, né? Aqui não, aqui é tranquilo, assim, em termos de você ficar andando, tem que beber água, porque o sol está evaporando, né? Mas o vento é baixo, é relativamente baixo. Em Recife parece que é baixo mesmo, porque tem muito prédio alto, né? Mas é preciso ver como é que vai sair a nova carta de ventos com esses novos aeroportos, né? Mas as notícias que se tem de ventanias fortes e de enchentes, enchente é aqui e lá no norte, né? Você vê que não tem enchente em Recife, na Bahia, Salvador, né? Mas assim, dentro dos estados não tem muito, né? Bom, mas enfim, vamos para frente. Depois disso, você calcula a pressão de obstrução. Com essa fórmula vai aparecer uma fórmula, acho que é até a mesma, lá para a água, né? Porque é tudo fluido. Isso aqui é aquele teorema, nada se cria, nada se perde, né? Ou seja, conservação de energia, né? Ele é obtida, essa expressão é obtida através de conservação de energia. E aí tem a parte mais difícil, que vamos ter que esperar para sair a norma, que é você vai pegar aquela área, né? Você vai pegar o conjunto da ponte todo, o comprimento da ponte, a altura da viga, por exemplo, mais os 2 metros, multiplicar pela pressão de obstrução e por um coeficiente de arrasto. Esse coeficiente de arrasto, ele não existe para uma ponte, né? Ele existe para prédios, tem tabelado lá na norma atual para prédios em forma retangular, em geral, tem para alguns circulares, para algumas outras formas, geralmente retangulares, né? E cheios, né? Não é o caso da ponte, que tem um vazio por baixo, mas, segundo até um ex-aluno meu, falou, não, pode usar como se fosse tudo cheio embaixo, é o que a gente faz. Como as pontes normais, usuais, não são muito altas, esse coeficiente não é muito alto, o coeficiente de arrasto acaba dando. Também ele depende daquela questão se é um vento turbulento, ou de baixa turbulência ou alta turbulência, né? Ou seja, se tem muitos obstáculos próximos ou não, enfim. Acho que para a ponte pega a pior situação, que é não turbulento, né? Não turbulento dá um vento maior.
Bom, ação de vento é isso, por enquanto temos que sair a próxima norma para melhorar essa parte daqui, do coeficiente de arrasto. O restante não vai mudar na medida que mudar isso daqui. Também no vento, antes de terminar o vento, tem essa questão aqui, eu acho que eu já falei na primeira aula, mas se não falei, falo agora, né? Obviamente que obras mais sofisticadas, essa aqui é a famosa e conhecida Ponte Estaiada de São Paulo, essa é uma ponte pêncil de cobre, né? Aqui estaiada, você põe num túnel de vento, e os programas têm hoje já, você entrar por pontos do vento, e ele faz essa análise por trechos, né? E aqui, essas pontes, ela tem uma característica interessante, que elas têm uma rigidez pequena também, vertical, mas transversal elas não têm rigidez praticamente nenhuma. Se o vento bate aqui transversalmente, se a ponte não tiver nenhum cuidado, vai acontecer com aquela ponte que é famosa, que tem na internet, vocês procuram lá, uma ponte que ficou oscilando, oscilando até cair, né? Exatamente por causa disso, com o vento lateral, ela começa a oscilar, aí ela chega na frequência natural dela, tem oscilações muito grandes e acaba arrebentando. E como elas não têm rigidez transversalmente, e na vertical ainda tem, por causa dos cabos e principalmente desse pilarzão, mesma coisa aqui, os cabos suportam tração e o pilar suporta a compressão e tem bastante rigidez. Eles fazem o nariz de vento ao contrário, fazem aqui, eles fazem como se fosse uma carcaça, vamos dizer assim, né? uma capa, né? Como se fosse a carenagem do Fórmula 1. Pensa na carenagem do Fórmula 1. O bico da Fórmula 1, de vez em quando quebra, eles vão lá e trocam, né? Então tem uma carenagem, pode ser de fibra de carbono. Nesse caso não precisa nem, acho que ser de fibra de carbono, né? Mas ela tem um formato de uma asa ao contrário, uma asa de avião, mas com formato exatamente ao contrário. Para quando o vento passar por aqui, transversalmente, em vez de levantar a ponte, né, ele tentar baixar a ponte, né, criar um coeficiente de arrasto da maneira que dê uma carga vertical para baixo, né? E aí a ponte vai, é como se ela tivesse mais peso, né? E ela vai ter mais, vamos dizer assim, menos tendência de oscilar lateralmente. É obviamente que também é estudado de diversas formas para essa oscilação ser menor possível também. E aí tem que fazer modelo reduzido, né? Não tem jeito. Para essas pontes aqui, não tem como você saber exatamente o que vai acontecer. É preciso fazer modelos reduzidos. Como a ação da água agora, né? A ação da água. Então, a ação da água, você tem que considerar o empuxo de água, a sua pressão, né? No lençol freático, principalmente, né? Os níveis máximos e mínimos de água, isso é muito importante. Se a água passar por cima de uma ponte, geralmente derruba a ponte. É difícil uma ponte resistir. Eu nunca fiz essa conta, mas podem ver que as diversas vezes que a água passou, chegou na superestrutura, houve problemas. Quando passa, inclusive, a Defesa Civil tem que estar atenta para não deixar ninguém passar. Nunca entre numa poça d'água, num curso de água, mesmo que você conheça aquela região. Tem uma rua ali, você fala, vou entrar aqui que tem pouca água. Aí tem um bueiro lá que saiu do lugar, a água levou, você vai para dentro do bueiro. E no caso de ponte, é comum o cara entrar para passar e a ponte não está mais lá, né? Então já aconteceu no Jabuticabal, sumiu o cara lá, acharam o carro, não acharam o corpo, aí disseram que o cara fez de propósito para não pagar as dívidas. Era um Fusca, né? Coitado do cara. A Defesa Civil não queria que ele passasse, falou, não, vou passar. Aí o Fusca entrou, acharam o Fusca não sei quantos quilômetros depois, mas o corpo do cara, não sei se isso é lenda urbana, mas existiu, a situação existiu. Os muros de arrimo devem conter uma camada filtrante contínua, né? Então aquilo considerar o empuxo de água, né? E você tem que fazer tudo para considerar o empuxo de água. E também ver a questão da chuva, né? Os efeitos na estrutura, por exemplo, a estrutura celular tem que tomar cuidado, você tem que fazer
tirar a água de dentro, não pode deixar a água ficar lá dentro, né? Tem que fazer, colocar tubos, qualquer coisa do tipo, e isso aí tem que fazer manutenção, né? Não pode ficar água lá dentro, né? Então, às vezes é melhor pôr um tubo de grande dimensão, com uma tela, né? Para não ficar também entrando coisa, né? E uma tela também de dimensão razoável para a água sair, porque não pode ficar água dentro de uma seção celular. Aqui já a água em movimento, ó, já estamos ticando outra aqui, é praticamente igual ao vento, ó. É um K vezes VA ao quadrado. É claro que no K já está incorporado aquele outro número que tinha lá. No caso da pressão de vento, a gente põe um outro número lá, né? Então, esse K vai depender da superfície, o ângulo de inclinação, tá certo? E eu lembro também que isso foi outra, eu já falei isso, né? Eles ficaram um tempão discutindo, talvez tenha na norma outros desenhos que não esse aqui, que é o retangular, né? Mas, sinceramente, o valor dá muito baixo disso daí, né? Mas está aí, quando você tiver que calcular, vocês é só fazer aquela formulazinha, vocês vão ter a força que vai estar atuando no pilar, dependendo da ação. Aí vem os famosos balseiros. Vocês leem com calma aí, né? Mas, enfim, ele vai estipular um valor de B, função do vão, né? E não sendo superior a um certo valor, o valor de A também, né? E com isso você tem condição de saber qual o tamanho do balseiro, vai fazer de uma forma triangular. Você calcula essa área, calcula o centro de gravidade, vê qual é a pressão da água aqui, vê a velocidade, vê a pressão. É comum fazer a batimetria, né? Vocês estudaram isso, acho que em hidráulica, né? Na verdade, não é hidráulica que a gente estuda isso, eu não lembro, eu sei que estudava lá. Tinha aqueles molinetes, a gente traçava as curvas lá, achava vazando o rio, né? Então, existem esses estudos precisam ser feitos, né? Precisam ser feitos ao longo de um tempo, inclusive, né? Para ter a máxima enchente, a mínima, né? Mas aí o balseiro está aqui como considerar, e lá nas pontes do norte tem que considerar isso aí, porque dá um empuxo bem maior do que fosse só o pilar. Ok, vamos falar de água do mar. Água do mar, então, aqui, ó, eles puseram isso, mas acho que a versão final ficou isso aqui amarelo. Em obras costeiras devem ser elaborados estudos específicos, considerando os efeitos conjuntos de ondas, marés, correntes com formação da costa e vento. Ou seja, fuck you, né? Você tem que calcular tudo, né? Mas é preciso dizer para vocês, né? E aqui estava assim, o efeito dinâmico das ondas e das águas em movimento deve ser determinado através de métodos baseados na dinâmica. Talvez tenha até as duas frases. Mas eu devo dizer a vocês que a ponte mesmo, aquele viaduto que está do lado da passarela Timaya, ele, como eu sou velho, eu sei disso, né? Ele existia desde quando eu era garoto, que eu ia lá para o Rio de Janeiro. Sempre passava as férias no Rio, por causa da minha família de lá, então eu nasci lá e eu ia sempre. E andava naquele viaduto lá, desde que era garoto. Portanto, ele deve ter 60 anos aí, né? E nunca houve nenhum problema. Possivelmente houve batida de carro. E quando bate uma onda daquela, sobe água para todo lugar, o cara deve pisar no freio, quem vem atrás bate, né? E agora a passarela não dá para fazer ali do lado do. Você tem uma encosta, né? Do lado da encosta você tem o viaduto, e depois eles fizeram. Mas depois do viaduto eles fizeram a passarela, para o pessoal andar de bicicleta. Pô, cara. Eles devem ter refeito. Eu não ando nela, mas nem a pau. Porque a passarela é uma estrutura muito leve, né? Teria que ser feita. E se bater uma onda de lá, corre o risco de ela levar você e o corrimão, né? Haja corrimão para segurar uma onda daquela. Mas já a ponte, não. A ponte está lá, não aconteceu nada com a ponte. No dia que houve a queda da passarela, estava passando o ônibus lá, a água encobriu o ônibus, para vocês terem uma ideia, né? Batendo nas superfícies todas lá, né? O cara bricou o ônibus, né? Tinha uma câmera para pegar assalto, né? Aquelas câmeras, os ônibus andam tudo com câmeras internas filmando, né?
E o motorista levou um susto do caramba, né? Mas não aconteceu nada com o ônibus nem com o viaduto. Então, de qualquer maneira, bom, agora tem essa consideração. Como fazer isso? Aí tem que contratar um profissional do ramo. Vamos à variação de temperatura. A variação de temperatura ficou de acordo com a norma brasileira, que está 2013, mas de 2014. Né? A variação de temperatura a gente considera normalmente uniforme. Quando ela dá em torno de 5 graus da superfície superior da superfície inferior, dá para considerar uniforme. Caso contrário, você tem que fazer a não uniforme, que eu não coloquei aí. Você tem que fazer uma integração, tem que fazer por faixas, vai depender do volume de distribuição. Dá para fazer, não é bicho de sete cabeças. Esses programas de análise já têm isso pronto. No nosso caso, a gente vai fazer desse jeito. Ó. Na norma brasileira tem isso. Primeira vez que eu vi isso, achei pequeno, né? Mas você tem que pensar o seguinte, é na variabilidade, né? Porque a obra foi feita com uma certa temperatura e depois a temperatura vai oscilar para mais e para menos. O que importa é o quanto oscila para mais e para menos, e o ideal seria saber quando que a obra foi feita, se foi feita no verão, no inverno, se é que a região que foi feita existe inverno e verão. Se você considerar o Nordeste, não tem variação de temperatura. Pode até esquecer isso aí, né? Mas, olha lá, quando a dimensão for menor que 50 centímetros, você vai considerar de 10 a 15 graus. Vamos pensar que São Carlos, por exemplo. São Carlos é a cidade do clima, né? Faz os 4 climas, 4 estações do ano no mesmo dia. Por isso que é a cidade do clima, né? Ou seja, já pegaram frio e calor no mesmo dia, né? E eu cheguei a fazer algumas medições disso, né? Quando eu estava estudando lá a fluência de Laje, né? Então a gente pega 15, 20 graus, 25. Hoje é muito fácil no celular você ver temperatura durante o dia, né? Então durante um dia dá aí 20, 30 graus. Vocês vão ver que esse número que está aí não é ruim, porque olha só, para elementos, vamos continuar que daqui a pouco vai aparecer, quer ver? Elemento inteiramente fechado, não sei o quê, com superior, aí é menor, 5 a 10 graus. E aqui, ó, elementos cuja menor dimensão fica entre 50 e 70, pode fazer uma interpolação. E agora, a escolha de um valor de 2 limites pode ser feita com 50% entre as diferenças médias do verão e do inverno. Então, como eu falei para vocês, né, se você pegar verão e inverno, vai dar mais que aquilo. Porque, por exemplo, vamos ver, São Carlos chega a fazer 40 graus, né? Pelo menos a Araraquara faz. E faz 7 graus, algumas vezes, né? 40 menos 7 dá 37 vezes 2, dá 37, não é isso? 40 menos 7 dá 33. Nossa, estou ruim de conta. 33 dividido por 2 vai dar 17, não ficou muito longe daqui, ó. E olha que eu peguei 2 valores bem extremos, né? Então, esse 15 graus não está tão mal chutado, se você pensar que isso aqui é razoável. Né? É a amplitude que interessa. Agora, saiu do Sudeste, saiu de algumas cidades, como Cuiabá, por exemplo, que faz calor e faz frio, Brasília, que faz calor e faz frio, né? E todo o Sul, Porto Alegre também faz 40 graus, mas eu já peguei 11 graus lá, né? Saindo dessa região do Brasil, provavelmente não vai ter mais que 15 graus. Mas está aí, o valor é esse. Os elementos estruturais, isso é o valor de norma. Se alguém depois vai falar que está errado, você fala, está na norma. E senão você vai lá e lê, né? Se você não acreditar em mim, tem todo o direito, porque eu não tenho uma boa memória, eu tenho uma vaga lembrança, né? Os elementos estruturais onde temperatura e distribuição não foram uniformes, você tem que fazer a conta, tem que fazer essa integração, tem lá na norma que eu passei para vocês. E você pode considerar que se a variação for de 5 graus entre uma superfície e a outra, a variação linear. Qual que é a diferença? Variação linear, o F2 calcula como variação linear, o TQS, o EBERIC, todos esses programas de análise matricial fazem isso. Eu ensaiei uma laje lá, coloquei gelo na parte de cima, tinha um aparelhinho que media a temperatura da superfície, eu medi a superfície superior e inferior, e cheguei na flecha mais ou menos que dá, fazendo desse jeito aqui. Então, nos livros de análise matricial,
vocês vão ver que você calcula a curvatura na parte de cima da viga e na parte de baixo. Numa você encurta e outra alonga, com aquela formulazinha lá do ginásio que a gente aprendeu, vamos usar daqui a pouquinho. Calcula um ângulo, esse ângulo você volta, tira um momento, enfim, você chega nos momentos de engastamento perfeito e você considera todos os efeitos de temperatura na estrutura que você quiser. Se for estrutura isostática, isso é importante dizer, para quem fez a disciplina de análise matricial, não dá nenhum esforço, só dá deslocamento. E se for estrutura hiperestática, dá esforço, e pode dar um esforço muito grande se você não tomar cuidado. Se você considerar o apoio rígido, dá um esforço violentíssimo. Por isso que os pilares de ponte a gente tenta pôr a parede de apoio. Se você considerar ele rígido, dá um esforço catastrófico. E isso não é real, muitas vezes. Então tem que tomar cuidado quando você roda programa. Colocar apoio fixo lá, num SAP da vida, você vai pegar uma força lá que você vai ficar louco, não vai conseguir dimensionar a tua peça. Então, tome cuidado com isso. Coloca uma mola lá. Vamos para a retração e temperatura do concreto. Bom, aí a gente recomenda vocês usarem a tabela da norma. Quem fez pretendido já viu isso daqui, né? Tem uma tabela da norma que vem lá de um anexo, do emprego do anexo, com valores médios, para a umidade do ambiente, para uma espessura fictícia, né? E para o tempo T0 que o concreto foi submetido à ação, né? Ou seja, ou a retração, né? Depois da cura, ou o problema da fluência, ou seja, na verdade, a fluência e a retração, quando for de concreto armado, a gente até despreza isso daqui, pode até desprezar. Mas quando é de concreto pretendido, a gente considera, porque esses valores aqui são altos, principalmente o valor da fluência. Tá? Bom, então aqui, quem não viu, depois a gente vai fazer, acho que uma conta dessa no último módulo, né? Mas quem não viu isso concreto pretendido é tranquilo, é só calcular as características, entrar, né? Obviamente que isso aqui foi tirado de experimentação, isso aqui é o modelo de 1970 do SEB, lá da FIB, agora é FIB, né? Da União Europeia lá. Agora, existe uma outra tabela, eles usam uma outra tabela, mas os valores são muito parecidos desse daqui. Não vale a pena mudar o modelo, pelo menos para nós que somos velhos, né? Não vale a pena mudar o modelo, dá uma precisão razoável. O que se pode fazer também aqui, ó, vem uma nota aqui, que a gente fazia muito tempo atrás, quando eu tinha a idade de vocês já, né? Fazer o seguinte, você calcula uma deformação devido à fluência e à retração e transforma isso em temperatura. Você calcula o centro de temperatura, você vai ter que calcular de qualquer maneira o centro de temperatura, né? Aí você calcula qual que seria a temperatura que daria esse deslocamento e soma naqueles 15 graus lá, né? Se for o caso, tá certo? Geralmente a gente soma, né, para pegar a situação mais complicada, né, porque nem sempre soma, tem aquela história de isso aqui está retraindo e lá pode estar aumentando, diminuindo, a temperatura pode diminuir ou aumentar, né. Bom, agora nós já estamos, acho que no último, né, que é empuxo de terra provocado por cargas móveis, né. Pode colocar o veículo, antigamente a gente colocava o veículo, mas é tão improvável. Se você colocar o veículo para fora da ponte, você não vai ter situações mais favoráveis dele dentro da ponte, né? Então a gente, em geral, coloca ele a carga uniformemente distribuída de 0,5, né, para fora da ponte, só de um lado. Pode acontecer isso? Pode, né? A carga uniformemente distribuída, que corresponde a veículos leves, está começando a chegar aqui, né? E vai provocar nessa terra aqui um empuxo que pode ser considerado como uniforme, porque é como você tivesse um aterro aqui em cima, né? Você pega essa carga, divide pelo coeficiente de gama do solo, aí daria um aumento de um trapézio. Ou seja, de outra maneira, pega essa carga vertical, né? Faz ela daqui e multiplica pelo coeficiente de empuxo ativo, tá certo?
Não precisa multiplicar por esse B e H, porque depois vai ter que dividir pelo B, né? O H vai entrar na conta. Eu faria simplesmente, isso aqui acho que é do Iberê, né? Eu faria simplesmente capáveis que. Mas nós vamos fazer exercício disso aí. Então, tranquilo. Acho que passamos por todas as ações, mesmo que sejam de forma mais superficial, né? Claro que algumas delas seria interessante usar programa de computador. Bom, as ações são as mesmas, tá aí, né? Claro que aqui o capa A vai ser a mesma que falou lá para trás, a gente acaba usando aquele 1/3 mesmo, tchau e benção. Aqui alguns livros, né? Esse livro do Pify, antigo, tem bastante dessas coisas, essa parte está boa, né? Como é que é calculado. Esse livro aqui eu comprei recentemente, mas sinceramente eu só folheei, não li. Eu preciso achar um livro dele que ele tem, esse Moacir tem, esse cara acho que é da Federal de Fluminense, de Niterói, né? Ele tem o cálculo daquela laje lá que eu falei para vocês que é complicado, né? E aqui também é complicado, isso aqui é bastante complicado, é chato de calcular na mão, e ele faz também o caso das molas contínuas. Eu queria parar um tempo para estudar isso, mas ainda não tive esse tempo, e agora eu já perdi o livro. Perdi não, está perdido aí no meio da minha estante, né? Preciso achar ele de novo, né? E tem esse livro aqui, que é um livro que eu não sei se eu já tinha falado para vocês, do Waldemar Marchetti, que na verdade é que escreveu Concreto Armado Eu Te Amo, né? Ele é um cara bom, ele tem um muro de arrimos que é razoável também, né? Mas esse livro de ponte dele aqui é sui generis. Ele começa a calcular laje de ponte e fala assim, usando a tabela 1. Aí você fala, pô, cadê a tabela 1? Aquela tabela que eu mostrei para vocês lá de Mersch, né, do Rich, aliás. Pô, é surreal, né? Ele vai fazendo as coisas, você não sabe de onde ele tirou. Ele usa K3, K6, não tem a tabela do K3, K6 no livro dele. Então, é surreal. Tem um livro do Daniel, lá de Goiânia, que é amigo aí do Fernando, né? Não é muito amigo do Fernando, ele é muito chatinho, né? Mas o Daniel acho que fez um trabalho bom, dava aula de pontes, e tem uma ponte também com 2 vigas. Esse cara aqui fez também um projeto de uma ponte com 2 vigas, né? E o Daniel também fez um lá, e está melhor que esse, porque o Daniel é um professor formado Formado não, mas fez mestrado, doutorado na USP, o pessoal da USP é enjoado para escrever. Nossa, eu estou apanhando deles que. Não, S de sessão tem que ser maiúsculo. Não é esforço cortante, é força cortante. E aí vai, né? Fico louco com eles, né? Mas, enfim, o Daniel tem um livro também que eu não. Eu vi uma vez, mas não sei onde é que está. Ele transformou em livro, era uma apostila, ele transformou em livro. E tem esse livro aqui que o nosso amigo Iberê usa também, deve ser bom. Eu não tenho esse livro. Tem o livro de pontes do Leonard também, que eu tenho. A coleção do Leonard está sendo vendida ainda. A média é de 70, R$ 90 cada livro, né? Está em português, mas o grande problema, primeiro que é de 1970, né? 78, o mais novo acho que é 78. Então tem algumas coisas que estão antigas realmente, né? Mas é assim, o desenho é impecável, tudo nanquim, mas eu nunca vi desenho tão bonito como naqueles livros, né? E a teoria é muito boa, ele fez tudo que o Mersch fez todos os ensaios, ele repetiu tudo na década de 70, com, obviamente, aparelhagem melhor, e chegou a uns resultados melhores. A explicação dele da trilha de Mersch é sensacional. O duro, assim, que para vocês lerem hoje, eu acho que ainda está difícil. Quando vocês estiverem atuando em estruturas, tiverem mais tempo, aí vocês podem ler, porque eu percebi isso. Depois de velho, eu consigo ler esse livro com mais facilidade. Porque ele põe lá FE, área de aço, F maiúsculo e minúsculo, né? Deve ser abreviatura em alemão, né? Em vez de AS. Mas eu já percebo, pelo que está falando, já percebo que é a área de aço, né? A pessoa que tem mais dificuldade vai ficar olhando, vai ficar uns 5, 10 minutos para entender o que é aquilo, né? Aí dificulta a leitura. Mas o livro de Pontes do Leonard é um livro clássico também, muito bom, né?
Tem uns livros americanos que não são grandes coisas. Eu tenho ainda uma coleção de livros americanos, mas, nossa senhora, mesmo os de concreto, meu Deus do céu. Eles fazem muita coisa diferente da gente, não dá para aproveitar muito. Aqui as normas, né? E aqui essas duas aqui que é interessante vocês terem, né? Que apesar de ser a AASHTO americana, né? Ela é interessante porque assim quando entra carga, essas coisas, né? Os critérios são interessantes. E o Eurocode 2, que é o parte, acho que de bridge, ó, pontes, né? Concreto com pontes. Se conseguir a versão de Portugal, vocês vão ter tudo em português. Ok, vamos falar um pouquinho de aparelho de apoio. Aqui tem algumas informações repetidas, né? O aparelho de apoio, ele tem funções de centrar as reações de apoio. Nossa, deixa mais depressa. Senão a gente não vai fazer isso, não vai fazer exercício. E ele centra a carga, você começa a saber onde que a carga está passando. De certa maneira, eles uniformizam isso, né? Isso é uma grande vantagem, né? Por isso que ele é usado também no pré-moldado, porque um dos grandes problemas que você tem quando você não molda a estrutura no local, você tem a separação de um elemento e do outro, é que as superfícies não são exatamente iguais, né? Então fica uma parte sem contato, outra com contato. O aparelho de apoio evita isso, né? O uso de elastômero. Então, e eles vão permitir geralmente a rotação, tá? E fazendo com que a flexão possa acontecer sem impedimento. Fica, além de fácil de calcular, você não transmite momento pupilar, né? As articulações lineares permitem rotação só numa direção, mas tem as articulações mais próximas das esféricas, né? Embora a esférica não pode existir, teoricamente falando, porque um ponto, tensão infinita, né? Mas é praticamente esférica, né? Aí você pode ter rotação em todas as direções, né? Os fixos, eles devem absorver, além da carga vertical, carga horizontal. Então, por exemplo, você pôr teflon de um lado, do outro lado você tem que pôr um fixo, senão, se puser teflon dos dois lados, a ponte vai andando. Hoje está aqui em São Carlos, amanhã ela está, sei lá, em Rio Claro, né? Ela vai andando, né? Não pode, né? Então você tem que pensar como é que você vai usar o conjunto de aparelhos de apoio também. Os apoios móveis, né? Quando você precisa realmente reduzir muito o esforço no pilar, você põe o aparelho com teflon, né? Então, o teflon é um material novo, recente, né? Que aconteceu justamente junto com a ida do homem à Lua, né? Quando o homem estava indo à Lua, acho que já não tinha mais teflon, já era as pastilhas cerâmicas. Mas ele diminuiu o atrito, e diminuir o atrito era importante para a cápsula na reentrada na Terra, né? Agora eles usam pastilha, né? Mas teve uma época lá que as pastilhas caíram, teve uma astronauta, a primeira mulher que foi mandada ao espaço, morreu, né? Porque desprendeu um monte de pastilha daquela durante a saída, o foguete explodiu lá, o foguete. Então, bom, o teflon, então, o pessoal brinca, né, que a única coisa importante dos caras terem ido na Lua foi descobrir o teflon e fazer com que o ovo não grude na frigideira. O teflon é um material que permite um atrito da ordem de gelo contra gelo, ou aço, aquele aço de patins, né, contra o gelo. Isso já viram aqueles pessoal patinando, né? Muito bem, vamos para frente. Os aparelhos de ponte, então, eles são classificados quanto ao funcionamento e quanto também os materiais, né? Então, eles são articulações fixas, articulações elásticas e móveis. O neoprene está com uma articulação elástica, né? A classificação quanto ao material engloba os aparelhos de apoio de concreto, elastômero, com teflon, metálicos e especiais, né? Os de concreto, geralmente, eles permitem a rotação, né? E eles podem ser construídos junto com as estruturas. Os principais são o de contato de superfície, ou seja, não tem aparelho nenhum, o fraissinet, o ménager e o pêndulo. O pêndulo não existe mais. Tinha aqui em Araraquara, quando duplicaram a saída daqui de Araraquara para Ribeirão Preto, a única obra de pêndulo que eu tinha visto, o Montese me levava para me mostrar, desapareceu, né?
Vamos ver então aqui, ó. O Freycinet, por exemplo, é um desse aqui, ó. Você faz um gargalo aqui na concretagem e faz uma lâmina, né? Permite a rotação, mas impede o deslocamento. Como é só de concreto, esse deslocamento, obviamente, não pode ter um esforço muito grande horizontal. Mas você vê que tem que ter o cuidado de deixar cantos vivos, sempre deixando. E como é que vai passar a carga aqui, né? Isso é explicado pela plastificação do concreto. Aqui é um esforço bem grande e tem essas dimensões. E tem, na norma, tem um anexo também falando sobre isso daqui. E na norma de concreto também tem um cálculo para você ter uma ideia de quanto você pode usar aqui em função da carga. Mas tem na norma de pontes também. Aí ficou uma coisa que... E tem algumas indicações aqui para você. No mínimo de 5 centímetros, aqui 0,7 de A0. A Ménager é praticamente parecida ao Freycinet, mas quando você tem um esforço horizontal de maior porte, aí você coloca uma armadura desse tipo, e aí você vai ter o nosso clássico e famoso aparelho desenhado nas aulas de estática, né? Como fixo e rodando. Ele permite a rotação. É preciso ter uma altura suficiente aqui. Essa altura não pode ser grande, mas também não pode ser pequena. Se for pequena, vai quebrar aqui o canto pilar. Se for muito grande, não dá o efeito desejado, né? Mas, enfim, tem as especificações, geralmente, em normas para isso. Mas, sinceramente, é pouco usado isso aqui. Isso é mais usado quando você tem pilares altos, né? E você precisa, mas aí o comum é concretar tudo de uma vez e acabou, faz tudo monolítico e acabou. Os pêndulos de concreto já não existem mais, mas estão aqui. Por que a gente mostra? Porque, eventualmente, vocês vão fiscalizar uma obra, existe uma norma só de fiscalização de pontes, né? É um emprego legal, você viaja, vai lá, fica tirando fotografia, fica olhando, pergunta para ela se ela está boa, onde fala que está, pronto. É uma maneira de você ganhar dinheiro, né? Essas empresas todas que agora fazem a verificação. Então, eventualmente, você vai encontrar uma ponte dessa. O grande problema é que, se ela for inclinando, às vezes ele vai inclinando muito e pode chegar ao ponto de você ter que macaquear e colocar ele na posição novamente, né? Mas, na verdade, quando acontece isso, já está na hora de trocar o sistema, né? Fazer um novo pilar, fazer uma parede de apoio mais moderno, né? Geralmente, as pontes, quando chegam nesse momento, são pontes que já têm mais de 50 anos, provavelmente, né? Não, não lembro de ter calculado nenhuma ponte em pêndulo. Não lembro de nem ter visto, praticamente só aqui de Araraquara que eu vi, né? Então, a gente já usava neoprene em 73, né? Então, vocês verem que é algo realmente fora de moda. Os de rolamento existem, mas são caros. Eles são de várias maneiras, né? Pode ser restringido o movimento num sentido ou no outro, dessa forma aqui, ou dessa aqui com as rodinhas, para permitir um apoio livre, né? Nesse deslocamento, né? O grande problema dos apoios metálicos, ou você faz de um aço muito especial, que é muito caro, né? A grande vantagem é que ele tem uma precisão muito grande, né? Você pode fazer a precisão que você quiser, mas segundo o pessoal de neoprene, que é claro que eles vão puxar a brasa para a sardinha deles, eles custam 7 vezes o de neoprene, mais ou menos isso. Vamos para frente. Eu não lembro ter visto apoio metálico também, quando eu participei de projeto. Não lembro ter visto, mas eu vejo nas estruturas, principalmente metálicas, essas pontes ferroviárias têm apoios metálicos. Talvez para cargas mais altas tenha que usar. Certo? Aparelhos de escorregamento, né? Então, ela vai usar o politetrafluoretileno, né? Que esse é o valor, é o nome correto. Eu acho que esse aí é o do Teflon, o neoprene é politetrabuteno, uma coisa assim. O neoprene é uma marca da Dupont, né? Que já caiu, acho que já caiu a patente, né? A gente fala neoprene, mas o certo é falar elastômero, né? Então, vamos falar elastômero daqui para frente. E você pode pôr uma camada em contato com aço, que é o famoso Teflon, que também é marca, né?
O nome certo é esse daí. Okay? E aí você usa sempre com aço, né? Tem que ter pelo menos uma camada de aço escovado. Aqui estão alguns tipos de aparelho de apoio. Aqui é um aparelho de apoio composto, né? Mas é metálico. Aqui o dinoprene, a grande facilidade do dinoprene, aqui também é um que você fixa os movimentos, né? Daqui a pouco vai aparecer. Aqui esse é o mais comum que a gente usa, né? É o neoprene fretado. Vocês estão vendo aqui que tem tanto embaixo quanto em cima, tem um degrau. Esse degrau, o certo era fazer com o neoprene trabalhasse horizontal, mas nós vamos ver um desenho aí que não está assim. E, enfim, aquilo que eu falei para vocês, esses degraus também é para dar a declividade da ponte, ou seja, para o escoamento de água ou para dar a superelevação. Então, é muito fácil colocar essa parede de apoio, é só você. Nesse caso aqui, eles fazem já o pedaço de concreto, você coloca em cima e acabou. Você jogou ali em cima, faz a concretagem. É importante que não deixe concreto aqui em volta. O bom era que ele fosse visto. Quando ele é muito estreito, você não consegue ver, mas às vezes, quando você não consegue ver, é porque ele foi esmagado, é problema. Se o aparelho de neoprene não existir, começa a arrebentar aqui, começa a arrebentar, e aí vai dando patologia, e não sei se foi isso que aconteceu naquele viaduto. Lá caiu, parece que foi uma parte do pilar, lá, aquele de São Paulo. Mas, com certeza, o neoprene também não estava bom, né? Então, os aparelhos agora, sim, de neoprene e teflon, né? Eles dão uma certa... O teflon, ele praticamente, você pode considerar como sendo deslocável. O neoprene não, o neoprene é intermediário, nem é fixo nem é deslocável. Eles são baratos, né? E trabalham em temperaturas de menos 25 graus e 50. Eles são praticamente, é uma borracha o neoprene, né? Aquele politetrabueno, lá, sei lá, buteno. Ele é uma borracha, mas é uma borracha sintética, não é natural, e com isso ela ganha uma vida muito grande. A borracha, se você pegar um maço de nota de 50 e pegar aqueles elásticos e colocar em cima do muro, no dia seguinte desapareceu, né? Se você fizer a mesma coisa com papel, colocar em cima do muro, se tiver sol, no dia seguinte o elástico está todo quebradiço. Os raios infravermelhos são terríveis para a borracha natural, né? Os carros devem receber algum sistema para que a borracha demore mais tempo para... Não sei se também a borracha ali é natural, mas com certeza ela tem malha, ela tem o mesmo princípio que o aparelho fretado, porque ela tem malha de aço, os pneus hoje, né? E são vulcanizados, igual os neoprenes de hoje. Hoje em dia só se utiliza aparelho de neoprene e neoprene com teflon. Quer dizer, é isso para as obras usuais, vai? As obras maiores tem. Está aqui, ele é fretado, né? A fretagem é isso, é colocar um elemento que não deixa ele se expandir. Porque ele se expande tanto que acaba sendo prejudicado por isso. A grande vantagem dele é ter essa possibilidade de se deformar. Mas se você deixar ele deformar, ele flamba. Então aí você põe uma camada de aço. Aqui até está grande, geralmente a camada de aço é bem mais fina. Uma camada de aço, uma camada de neoprene. Aí o neoprene revestindo o aço, geralmente já se faz isso, para o aço não enferrujar, e aí despreza essa camada protetora. Às vezes, quando tem que passar a conta, você considera, como eu fiz naquele viaduto de Ribeirão Preto que eu deixei a planta para vocês. Nós não tínhamos considerado, não, enfim, para chegar a passar depois e aprovar o projeto, nós consideramos a borracha que estava por fora aqui. O neoprene, né? Não é a borracha. A camada aqui é bem maior de neoprene em relação ao aço, e o aço é vulcanizado, né? Você esquenta o aço e pressiona contra a borracha, dando aquela vulcanização que muitas vezes o pessoal de borracharia fazia, né? Não sei se continuam fazendo, para tampar os buracos. Eles põem um manchão e tentam vulcanizar, né? Antigamente era mais frequente, hoje, como não tem câmera, na câmera era muito frequente fazer isso. Com os pneus não tem câmera, mas os pneus têm um processo similar a isso. É borracha com tela
de aço, né? Acho que hoje não existe nenhum pneu mais que não tenha tela de aço. E aqui é só colocar no lugar, acabou. Vocês vejam que aqui está cortado, né? Mas aqui vocês não estão vendo o aço. O aço está protegido. E aí vocês têm também os de pote, tipo pote, que você confina o neoprene, né? O elastômero, né? E aí você consegue, através desses elementos aqui, você consegue fazer todos os tipos de apoios, vocês vão ver aqui depois com calma. Vocês têm apoios que pode andar num sentido, não andar no outro. E aí a distribuição dos esforços também vai ficar mais complicado. Para fazer na mão depois disso é uma loucura, né? Para o programa é fácil, você vai lá e põe o tipo de apoio que você quer e tudo bem, né? Mas para fazer na mão não é tão tranquilo assim. Aqui outro de pote, mas com um teflon aqui, ele vai ter possibilidades de rotações maiores, né? E aqui ainda o slide do Iberê para mostrar que é policloriprene, o neoprene, né? E do ponte é o nome, né? Aquele outro é o Teflon, aquele que eu mostrei antes, que também Teflon é um nome comercial. Aqui está o normal, aqui de 25 centímetros por 400, geralmente as medidas são dadas em milímetros, né? E aqui, olha lá, está 4 milímetros, né? 4 milímetros, depois 12 milímetros. Olha lá, a chapa é de 4 milímetros e aqui o neoprene está com 1,2 centímetros. Está desenhado meio fora de... talvez esteja na escala, né? Mas a gente desenha tão grande isso daqui que fica quase na escala natural na ponte. E aqui é um circular, que também é bastante usado, porque a gente usa pilar circular também, né? Então, olha, a grande característica dos neoprenes, né, dos elastômeros, é a dureza Shore, né? Tem um ensaio, como é que é feito isso, e tem 3 normas de ensaio de neoprene, que vai sair agora de esforços, né? Para cálculo, verificação, né? Então, a dureza 50, 80, 70, e corresponde a uma modulacidade transversal 0,8, 1, 1,2. Quanto maior a dureza, maior a modulacidade transversal, maior a resistência do neoprene e provavelmente mais caro. A chapa de fretagem melhora muito o comportamento, né? Se você pegar sem a fretagem, ele sai para o lado aqui, mesmo com a carga vertical. Aqui ele também sai, mas é bem menos. É bem menos. Dá uma estabilidade muito grande a chapa no neoprene, né? Os primeiros eram chapa de aço presa à superestrutura apoiada a outra fixa, né? Depois eles puseram cantos arredondados, depois eles puseram chumbo. Aí isso aí não funcionava de jeito nenhum, né? Acabava não funcionando. Aí começou por neoprene e teflon. O neoprene, ele funciona da seguinte maneira. Para um ensorço horizontal, ele vai ter um deslocamento relativamente grande para a sua altura, né? Em relação aos outros materiais estruturais, mas ainda assim você pode pegar essa tangente de gama e usar só o gama, né? Substituir por gama. Deixa eu correr um pouquinho aqui. O momento vai dar esse tipo de deformação e a carga vertical vai dar esses 3 aqui dão tensões tangenciais. E justamente aqui você tem que somar as tensões tangenciais, e aí é o perigo. A rotação costuma ser bem grande. Aqui está uma ponte dessas modernas com vigas, né? Você coloca a viga aqui, igual aquela lá que nós estávamos vendo, do viga no outro sentido, né? E aqui vai ter os neoprenes. Você vê que eles aqui nem aumentaram a espessura, mas normalmente é aumentada a espessura. E aí você tem a viga e você coloca aqui aquelas, não sei se eu falei para vocês, acho que eu falei, vocês têm os trilhinhos, né, concretados, né? Ele põe aqui a laje pré-moldada, né? Mas com uma treliça especial, uma treliça bem alta, de tal maneira que você não precisa colocar escoramento. Você colocou a viga aqui, vem com essa treliça, ela já tem uma armadura dentro também, né? Depois põe a negativa,
Pode calcular essa laje aqui, mas é tão fácil calcular essa laje, porque o vão é muito pequeno, né? Mas tem um exemplo no IME, entra lá no IME, no site do professor lá de estrutura, que ele tem um cálculo exatamente desse aqui, para calcular a armadura dessa. Aí ele calcula com mesh. É um exagero, né? Então está aqui, olha lá como é que é a seção transversal, como é que são colocados os neoprenes, está aqui, ó. Ele fez o... Existe um máximo que você pode colocar aqui, mas está horizontal, né? Isso aqui está horizontal. Normalmente a gente faz uma saliência aqui por cima também, como que vocês viram lá. Aqui os dados usuais dos neoprenes. E está ali, ó, isso que eu falei, essa parte aqui é uma viga pré-fabricada, né? Essa parte achuriada aqui, ó. E depois você concreta e faz a laje toda. Bom, agora vamos poder fazer o exercício rapidinho para a gente, ou rapidão, como diz o meu professor lá. Figuras estão mal desenhadas, tinha que sair para cá. Isso é um pilar submetido a uma força unitária, depois um pilar submetido a uma força K dando um deslocamento unitário, e finalmente o mesmo pilar preso e solto aqui, uma força F dando um deslocamento delta. Então, quando tiver um esforço unitário e der um deslocamento delta minúsculo, isso aqui a gente vai chamar de flexibilidade. Acho que é isso. Quando você tem uma deformação unitária, o esforço que você vai chamar, que causa essa deformação unitária, é rigidez. Uma é inversa da outra. Dá para provar isso daí. E quando você tiver um esforço, basta você multiplicar por o valor de F pelo deltinha, que você vai ter o deltão, né? Por isso que a gente faz unitário. Essa é a base do cálculo estrutural do TQS, do EBERIC. Todos os programas de barra trabalham com rigidez e flexibilidade. A diferença é que a gente trabalha com uma barra bem gastada lá, né? E aqui em Pontes é preferível trabalhar com a barra engastada e solta na extremidade. Então, a rigidez do pilar é o esforço que produz uma deformação unitária, e a flexibilidade é a deformação causada, né? A deformação unitária é a força que causa a deformação unitária. Tá certo? E aí você tem ambos os valores aí, né? Um está aqui, agora o 1 está aqui, e aí, através disso aqui, você pode pegar o C, né, que é a constante, e você vai chegar à conclusão que 1 sobre delta é igual a K. Ou seja, o K, o coeficiente de rigidez, é o inverso da flexibilidade. Você pode fazer cálculo de deslocamento, ignorando a não linearidade, né? Como todos os programas fazem, de passagem, até o SAP, se você não pedir para ele, né? E fazer a integral de MM barra. Quando você coloca uma carga aqui, K, ou uma carga F, vai dar, a flecha vai dar, vamos por aqui, aqui, F. A flecha aqui vai dar FL ao cubo sobre 3i. Se você não lembrar disso, você vai lá no Google e pede fórmula da flecha para uma viga em balanço. Ele vai te dar. E se você considerar o esforço unitário, é só trocar o F por 1. Ela ficou 1 sobre 3 vezes L ao cubo sobre I. Pensando em inércia constante. Se não for inércia constante, faz uma integração numérica, né? E esse é a flexibilidade. A rigidez é o inverso, é 3I sobre L ao cubo. Por isso a gente resolve 2 tipos de problema, né? Vamos considerar agora o neoprene. Se você tiver um neoprene, na hora que o tabuleiro se mexer, e o tabuleiro vai se mexer de uma quantidade, e todo ele vai dessa quantidade, as cabeças dos pilares, como estão presos, têm que se mexer do mesmo tanto. Mas o deslocamento da cabeça do pilar vai ser a soma do delta do neoprene com o delta do pilar. Então, olha lá, o delta total, o delta do pilar com o delta do neoprene. Agora, o neoprene, a gente vai pensar o seguinte: quando você aplicar uma força horizontal, ele vai ter um deslocamento pela altura e vai ter o gama. Eu não vou fazer nem tangente gama, eu vou fazer que delta é igual a gama vezes HN, porque o ângulo é pequeno, apesar de ser grande para os outros materiais, né? Então, eu posso escrever isso daqui. Depois eu posso escrever essa relação aqui. Opa, deixa eu tirar isso aqui da frente, que depois me disseram que isso aqui fica na frente, pensei que não ficasse.
posso escrever tipo uma lei de Hooke, que tal é igual a gama vezes G. G é uma velocidade transversal. E aí você deduz isso aqui. Hoje, antes da aula, eu fiz essa dedução, está meio bagunçado aqui, mas o deslocamento vai ser a altura do neoprene para o deslocamento unitário, vai ser a altura do neoprene com H unitário, que é a altura do neoprene sobre o G do neoprene, sobre a área do neoprene, tá certo? Depois você faz essa dedução, é só sentar e fazer que você vai perceber que dá certinho, tá? Ficou meio bagunçado aí. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a flexibilidade do pilar. É curioso, para a gente ter a rigidez, a gente precisa calcular a flexibilidade. Aquilo que o Marcelo faz lá, se ele explicasse desse jeito, ficaria mais simples também. Quando você vai usar um programa, e usando aquela coisa que o Marcelo usa lá, tem que fazer isso daqui, porque pela rigidez não dá certo. Pelo deslocamento dá certo. Você fala assim, é o que a viga girou sem estar ainda contínua, contra o que ela vai girar quando está contínua. Aí você pega esses dois giros, soma, inverte, e você tem a rigidez. Que aí a rigidez dá para montar a matriz de rigidez, porque aí o programa fica sempre geral. Então, olha lá, o do pilar eu já sei, L é o cubo sobre 3EI, né? E do neoprene eu acabei de descobrir que é isso daqui. Aí eu inverto isso, eu tenho a rigidez, que é o que eu quero. Tudo que eu quero é a rigidez. E a rigidez, então, vai ser calculada dessa maneira aqui. Você não pode esquecer que você tem que fazer desse jeito aqui. Muito bem, vamos para frente agora. Bom, vamos falar da frenagem, para a gente poder fazer um exercício. Até 6 horas a gente faz um exercício bem rapidão. Vamos pensar na frenagem. Frenou aqui, a ponte tem que andar. E se a ponte andou, todos os pilares vão andar junto com ela. Só se tiver teflon, né? Se tiver teflon, não vai andar. Então, todos eles vão deslocar de delta. E a força vai ser proporcional ao deslocamento vezes a rigidez, né? Tá certo? Porque, veja bem, se a força fosse unitária, seria só a rigidez, né? Se o deslocamento, desculpe, fosse unitário, seria só a rigidez, mas não é delta. Então, você multiplica pelo K, você vai ter a força em cada pilar, tá certo? E a soma das forças nos pilares tem que dar a força F, né? Porque tem que estar em equilíbrio, isso aqui não pode ter movimento. Então, eu escrevo que a soma das forças dos pilares vai dar a somatória desses KI delta. Mas todos são delta, então tira o delta para fora. Tirando o delta para fora, você vai ter F sobre somatório de K. Joga na fórmula de cima, isso parece até que a gente está brincando, né? Mas a força no pilar é dada pela rigidez dele dividido pela rigidez total. Marcelo faz isso lá, quando ele calcula, inclusive, prédio assim, né? Com ação de vento, ele faz assim, ele pega a rigidez de um pórtico, quanto que é 20% da rigidez de todos os outros, então pega o vento e joga vezes 0,20 para esse pórtico. Então dá para fazer isso, é o mesmo princípio. Tem aqui um trecho rígido, lá tem a laje que é rígida, né? O diafragma é rígido, né? Então a força vai ser proporcional à rigidez de cada pilar, né? E aí os pilares mais baixos, né, vão pegar, acho que esforço maior, os pilares mais altos vão pegar esforço menor, né? Mas depende do neoprene, né? Esqueci de falar isso. O neoprene é como se fosse um chapeuzinho que fizesse o pilar mais baixo ficar mais alto, né? Então, tem até um exercício que eu dava antigamente, que eu dava as alturas aqui, e falava qual era o neoprene que eu tinha que pôr nos pilares mais baixos para que isso ficasse com a mesma força. Dá um trabalho de álgebra razoável. O efeito temperatura. O efeito temperatura é um pouco diferente, né? É o que vocês aprenderam lá no ginásio, no colegial. Você pega uma régua metálica e esquenta essa régua vai se deformar, tá certo? Se você esquentar. Se você esfriar, ela vai encurtar. E, obviamente, se ela for uma régua de 30 centímetros graduada, vocês vão ver que o ponto de 15 centímetros, lá o meio dela, não vai andar nem para a esquerda nem para a direita. E as extremidades vão andar bastante. E aí, qual a expressão da deformação de um ponto qualquer? ΔL é igual à distância até o centro de temperatura, vezes o coeficiente de deformabilidade da temperatura do material, vezes a variação de temperatura, não é isso? Então, lá. E outra coisa, na ponte, o que vai acontecer? Você tem um centro de temperatura aqui, que eu não sei onde está, que vai depender da rigidez do pilar e a rigidez do neoprene.
Vamos imaginar que esteja aqui, se a ponte for simétrica e tudo for simétrico, é óbvio que os neoprênios também for da mesma valor, porque também não tem lógica colocar o mesmo neoprênio aqui, pensando na carga, né? Mas, enfim, se for tudo simétrica, obviamente que é no centro. Mas e se não for? Não sei onde que está. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer somatório de forças, mas quando tem uma temperatura dessa, né, o que vai acontecer? O somatório de forças tem que ser igual a zero, porque a temperatura não é uma força, a temperatura é uma variação de temperatura que faz os materiais se deformarem, né? Então, eu faço o seguinte: ó, eu chamo aqui ponho um ponto qualquer como sendo na minha origem, e vou dizer que o deslocamento vai ser o x, né, da minha origem, menos o x do CT, ou seja, a distância do CT, isso aqui é a distância do CT, essa diferença, vezes a variação de temperatura, vezes o coeficiente tá aqui, coeficiente de dilatação térmica do material, que no concreto é 10 a menos 5 graus centígrados, tá certo? E ΔT é a variação de temperatura, o X é a distância de temperatura, e o X1 a distância do meu pilar até um eixo qualquer que eu coloquei. E o ΔI é o deslocamento. Então, a força num pilar vai ser KI vezes o deslocamento. Se o deslocamento fosse unitário, era KI, né? Era a rigidez do pilar. Se o deslocamento não é unitário, é só multiplicar pelo K do pilar. Fazendo isso e somando as forças dos pilares para dar zero, eu pego aquela expressão de lá, coloco aqui dentro, aí verifico que isso aqui é constante, posso tirar da somatória, vai embora, fica só isso, entro com a somatória aqui para dentro, entrei com a somatória para dentro, e aí eu posso tirar novamente o valor do xt dado por isso daqui, deixa eu tirar daqui de novo, olha lá. O xt vai ser a somatória dos KI xi dividido pela somatória dos KIs. E, finalmente, a força do pilar vai ser a distância. Agora eu sei onde está o centro de temperatura, a distância do centro de temperatura do meu pilar, vezes a variação de temperatura, vezes a constante, vezes o KI. Vamos fazer um exemplo rapidinho. 10 minutos, vai, gente. Mais 10 minutos a gente faz o exemplo. Eu quero mostrar uma coisa legal para vocês. Eu tenho uma ponte aqui, e essa do livro do Pifai. Putz, esse exercício nós precisamos melhorar, né? Já tem uns 20 anos. Tem 20 anos com o Pifai, 20 anos que a Vanessa fez e a gente repete, né? Você considera que os pilares são circulares, estão travados aqui no tubulão, estão engastados no tubulão, e vamos considerar circulares, o G igual a 1.000 kN por metro quadrado, o EC 2,1 vezes 10 a 7, mas ele é geralmente um pouco menor que isso. Os pilares têm 8 metros aqui, 10 aqui, 8 aqui e aqui 5. Tá certo? Isso Professor, só uma dúvida. O pilar a gente considera acima do nível d'água? Suponho que o tubulão é rígido, né? Ficaria ruim aqui. O certo, na prática o que a gente faz não é isso. Na prática você vê o que está enterrado e calcula um momento, uma seção de engastamento perfeito. Tem teoria para isso, baseada em liga sobre base elástica, ou então você põe as molinhas. Então aqui realmente fica ruim porque não tem terra, né? É isso que você está falando, né? Não tem terra. Mas imaginando que os tubulões sejam rígidos o suficiente. Só para a gente fazer o exercício, né? Ok. Senão você teria que fazer a integração disso com isso, aí numericamente dá bem mais trabalho. Mas foi isso que aconteceu com a gente. A gente fez aqui, aí o cara não aceitou, aí eu peguei e pus o neoprênio que estava sobrando lá, bateu. Eu fui vendo como é que faria para dar certo, né? Mas, e aqui, só para mostrar para vocês a terra pegando. Mas você tem razão aqui, não está bom fazer isso. Não estaria bom. Nem aqui estaria bom também. O certo é fazer um pouco mais para baixo. Tem algumas coisas antigas lá da década de 70 e tem o fato de você ir até lá embaixo e colocar mola. Se você colocar mola, aí você tem uma resolução perfeita, né? Vamos lá. Vamos fazer isso daqui na mão, depois eu vou mostrar acho que dá para fazer no F-Tour. Mais ou menos, né? O pilar P1 e P4 possui um neoprênio. O neoprênio, aqui está a fundação, o neoprênio está aqui, Putz, eu demorei, apanhei porque estava difícil de ver.
mas o neoprene tem 2,4 de altura e o PIFA e a menina descontaram os 6 milímetros que tem aqui do lado, né? Então, na verdade, ele não tem 25 centímetros por 90, ele tem isso daqui, 90 menos 0,6, 25 menos 0,6, vai dar essa área quebrada aqui. A inércia do pilar, o pilar está com 1 metro, o tubulão está com 1,40 m, se não for memória, né? Então, é πd4 sobre 64, a 0,0491 metros a quarto. Vamos calcular as rigezas. Então, olha lá, o primeiro e o último tem neoprene. Então, você tem que fazer a altura do neoprene, mais o G do neoprene, 3 EI, está tudo em metro aqui, né? O E foi 2,1 vezes 10 a 7, o I nós calculamos atrás, né? E esse valor aqui, bom, aqui é o pilar, né? Aqui é o neoprene. Essa área aqui foi aquela que eu calculei atrás, lá tirando 6 milímetros. Acho que no material de vocês está sem os 6 milímetros tirado. Mas aí eu passo para vocês isso aqui também. E aqui é do pilar, era 2,1 vezes 10 a 7, e a rigidez aqui do pilar. Aí deu isso aqui, 3.629 kN por metro. Esse outro aqui não tem neoprene, é só fazer a parte do pilar, então não precisa inverter, já faz direto, 3i sobre L ao cubo. 3.093, o terceiro também não tem. Não é normal fazer isso aqui é só exercício mesmo, não é normal fazer isso, deixar sem neoprene. E o final, a gente também pôs o neoprene, muda o pilar, o neoprene é o mesmo, mas muda o pilar, deu 6.600. Olha só como a rigidez da grande. Quem é baixinho tem muita rigidez. Mesmo com o neoprene. Né? Vamos agora fazer, que eu não sei o que eu fiz aqui. Vamos para frente, vai, deixa isso para... Vamos fazer a tabela, você vai pegar a rigidez de cada um deles, vai somar, e depois vai pegar essa rigidez e dividir por aqui. Aí você já tem a porcentagem de rigidez. Se você multiplicar pela força de frenagem, você vai ter a força em cada pilar. Né? Porque a frenagem vai se distribuir conforme a rigidez. Ali também tinha que lembrar que era 2 pilares e 2 neoprene, mas dava na mesma, porque aí a proporção é a mesma. Né? Mas se depois eu quiser pegar por pilar, tem que dividir por 2 essa força. Porque eu vou calcular o pilar, não vou calcular os dois juntos. Então, olha lá, a força em cada um é a rigidez dele, dividido pela somatória de rigidez, vezes a força. Então, está aqui. Quem fez foi a... esqueci o nome dela. Vanessa. A Vanessa é muito inteligente, ela fazia essas coisas tudo resumida. Tinha uma dificuldade depois para entender o que ela tinha feito. Né? Mas, vamos calcular a força horizontal, é 30% de tudo, ou de tudo carregado com 5 kN, ou 5% do carregamento todo estrado, ou 30% do veículo. Né? Fazendo as duas contas, dá 135 e 206. Aqui venceu ainda o 135, né? Então é o 135, não, 206, desculpe, 206 é maior. Burro. Essa ponte é comprida, né? O 135 não vence. Ponte curta, o 135 vence. Né? Então, 206 nós vamos multiplicar por aqueles números lá. Pegamos 206, multiplicamos por 19, deu isso, por esse, dá isso. Então, embora os deslocamentos sejam iguais, as forças são diferentes. Então, no prédio é a mesma coisa, gente. No prédio, aqueles pilares que têm mais rigidez vão pegar a maior força de vento. Né? Embora todos eles se desloquem igualmente. Se o vento for uniforme, não tiver rotação, vai ser a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Vamos fazer variação de temperatura agora. Pegamos o eixo aqui. Estou fazendo rapidinho que eu quero chegar no F2, aí a gente termina. Pegamos o eixo aqui, aí vamos calcular, lembrando que o centro de temperatura vai ser dado por essa expressão. Num prédio também. Quem está longe é que vai dar deformação. Então, a deformação de temperatura costuma dar nos pilares que estão longe do centro. É claro que tem distribuição de rigidez, mas num prédio isso... por exemplo, a altura é quase sempre a mesma, né, todos os pilares, né? Mas tem pilares realmente mais rígidos que o outro, mas o centro de temperatura deve estar mais ou menos no meio do prédio. Então é de se esperar que nas extremidades do prédio é que vão aparecer as fissuras de temperatura. Então essa é uma dica para você brincar com patologia, né? Então o que ela fez aqui? Ela pegou já
o valor da rigidez, aqui, como vai aparecer aqui um valor, ela fez isso aqui é duro depois vocês olhem com calma. Ela já faz direto essa parcela aqui. Ela pega isso, multiplica por isso daqui, tem o K vezes X, né? Aí tem essa distância em relação ao ponto relativo. Aí ela vai calcular o centro de temperatura. Né? Lembrando que ela faz o centro de temperatura, é aqui mesmo que ela fez, ó. Ela faz desse jeito aqui. Ela faz a soma disso daqui e já dá o centro de temperatura em relação a esse eixo. Bem bolado esse jeito que ela faz. Ela não fez daquele jeito que eu... Não é que ela não fez, ela fez, mas ela faz bem mais rápido, né? E aí tira as distâncias em relação ao novo eixo mesmo, ao centro de temperatura. Agora, essas distâncias aqui, em relação a esse eixo, tanto é que tem esse aqui 0. Agora, esses não. E lembre que tem que ter sinal, né? Uns dão força da esquerda para a direita, outros dão da direita para a esquerda, porque a soma tem que dar 0. Né? Agora sim, ela vai fazer as contas aqui, e vai calcular para cada um deles quanto é que vai dar. Aí tem a força aqui. Então, se você tiver 8 metros, olha lá, 21 vezes 8, dá um momento razoável, né? 160 kN/metros. Tá certo? Então, está aí com a variação de temperatura e o coeficiente eu usei 10 a menos 5, obviamente. A variação com os 15 graus, se não me falha a memória. Tá, acho que lá no enunciado. Aqui outro exemplo, para vocês brincarem. E aí eu fiz no F2. Eu fiz no F2, pus as molas no F2 e pus aqui. Aí o que acontece? Dá igualzinho, as reações dão igual você fazendo na mão. Depois você faz por temperatura também. Aí também os valores vão dar iguais. Esses valores aqui, ó, vão dar iguais ao que você faz na mão. Essa que é a grande vantagem, né? Você sabendo como faz na mão, depois você pode usar os programas e saber o que você tem que fazer, né? Então eu sugiro depois que vocês brinquem com o F2 e façam essas brincadeiras aqui. E aí vejo quanto é que vai dar lá na base do pilar, né? A base do pilar vai dar uns esforços grandes, não vão dar pequenos, não. Vão dar uns esforços bastante razoáveis, né? Veja que os tubulões aqui vão ter que pegar essa flexão. Se o tubulão for maior, se o tubulão é maior, esses esforços, apesar de aumentar com o braço de alavanca, eles diminuem, né? Eu não sei dizer, é precisar fazer uma conta para ver o que é pior, o que é melhor. Eu acho que o tubulão, quanto mais rígido for, é pior. Quanto mais flexível, é melhor. Mas tem o problema do braço de alavanca também, mas eu não lembro o que é pior mesmo. Bom, acho que agora conseguimos terminar. Aí a gente consegue depois fazer pilar. Eu ia falar de transversina hoje, mas eu falo na última aula. Transversina, olha lá, tinha mais coisa para mostrar de transversina e cortina, que obviamente não ia dar para ver o cálculo, mas tinha bastante coisa para mostrar. Deixa eu descompartilhar e voltar aqui para a reunião. Pessoal, dúvida, 6 horas, puxa vida, hein? Corri